Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Lembrando que nós estamos ao vivo nos estúdios do Educa Recife e essa aula ficará também disponível nas plataformas digitais e no YouTube, caso você queira reassistir essa aula depois para rever os conceitos e o conteúdo, tá certo? Como sempre, a nossa aula será traduzida para a língua brasileira de sinais pelo nosso querido intérprete Efraim. Tá certo? Então, vamos lá, vamos começar a aula de hoje. A professora está um pouco ofegante, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Então, hoje a gente dá continuidade ao tema que a gente já abordou na aula passada, que são os anúncios publicitários. O anúncio publicitário, caso vocês lembrem aí que eu falei na aula passada, ele serve para tentar vender para o público um produto, né? Então, ele vai ali tentar enumerar qualidades de um produto para tentar convencer o meu consumidor a consumir aquele produto, a comprar, né? Mas, além dos anúncios publicitários que servem para venda, nós também temos outros tipos de anúncios. Então, a gente vai dar uma olhadinha neles agora, cada um, tá certo? Os comerciais são os mais conhecidos, tá certo? Eles se referem à compra e venda de produtos e serviços, né? É a maioria das propagandas e dos anúncios que a gente vê aí expostos nos outdoors, nas revistas, na televisão, no rádio. Então, esses são os mais conhecidos que servem para venda de produtos ou serviços. A promoção de uma marca ou de uma empresa. Então, uma marca que está por trás do produto, é o fabricante do produto, paga a televisão, paga o rádio, paga alguma página na internet, paga um garoto propaganda para que seja feita aí todo um trabalho em cima desse produto e que ele consiga ir para a circulação, né, para os meios de comunicação, como um produto pronto, acabado e excelente para consumo. Outro tipo de anúncio publicitário são os culturais. Os culturais, eles servem à divulgação de peças teatrais, de shows, entre outros espetáculos. Lembra que eu vi com vocês lá na outra aula, que no comecinho, quando os anúncios publicitários começaram a surgir lá na Inglaterra, no século XVII, ele tinha também como principal função, além de vender, era divulgar os conteúdos culturais que aconteciam. Então, isso também perpetua até os dias de hoje e chega até a gente, tá certo? Então, além de vender, além de fazer propaganda de alguma peça de teatro, de algum show ao vivo que vai acontecer, ele também serve para incentivar a população a consumir cultura, né? Através desses acontecimentos, desses eventos. Outro tipo de anúncio também bastante conhecido e divulgado e muito importante, né, já que a gente está num país aí verde, num país que tenta preservar o meio ambiente, as suas florestas, os seus animais, são os institucionais, que servem para promover uma mensagem de cunho social, cultural ou cívico. Então, são anúncios voltados mais para a ideologia, que tenta transpor uma informação para o público que vá educá-los de alguma forma, né? Então, eu tenho aí uma imagem que faz com que a gente pare para pensar o que é que essa imagem quer nos dizer, o que é que ela representa para a gente que está no Brasil, que vive a nossa realidade, que tem uma flora e uma fauna tão rica, tão variada. O que é que essa imagem consegue produzir de efeito, de sentido na gente? A gente tem uma floresta que está sendo desmatada, né? E essa floresta ela está organizada na imagem como se fosse um pulmão. Então, a gente automaticamente lembra que a nossa Amazônia, a nossa floresta é conhecida como o pulmão do mundo, né? Embora tenha gente que discorde disso, a maioria concorda. Então, essa imagem nos remete logo à ideia de, poxa, acho que a gente precisa parar para pensar na preservação ambiental. O que é que eu, na minha casa, individualmente, posso fazer para tentar contribuir, né? Consumir produtos de empresas legalizadas, de empresas que priorizem a conservação da natureza, já ajuda muito. Então, diretamente ou indiretamente, esses anúncios institucionais, eles nos orientam para nos fazer pensar sobre essas questões sociais que são tão importantes no nosso dia a dia. Tá certo? O que mais, Vivi? Outro tipo de anúncio conhecido são os anúncios políticos, que servem para divulgar ideias
e os próprios agentes políticos, ou seja, esses tipos de anúncios são muito comuns em época de eleição, né? Quando a gente tem aí que escolher quem serão os nossos representantes por mais 4 anos. Então, é muito comum que em época de eleição, no período ali que antecede a eleição, os 3 meses, né, anteriores à eleição, você tenha uma propaganda mais intensa do candidato político, da sua proposta, do que é importante para ele, do que é importante para o partido, quais são as prioridades e o que é que não será abordado na sua campanha política, né? Então, ele faz aí essa publicidade em torno de uma pessoa, comparando com os outros candidatos e comparando as propostas, para tentar convencer o público de que esse candidato defendido pelo partido político é o mais adequado ao povo. Então, esse tipo de anúncio publicitário é também muito mais ideológico, embora ele tente vender uma ideia, né? Ele está vendendo ali um participante ideal para governar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado, seja lá qual for a esfera. Então, esses são os anúncios políticos. Espero que tenha ficado bem explicadinho, né? Os anúncios religiosos. Os anúncios religiosos também, Vivi, existe isso? Existe, gente. Eles servem para mostrar ideias ou causas relacionadas ao tema, né? Relacionadas à religião. Eles funcionam também como uma espécie de panfleto ali, que serve para dar as indicações dos eventos da igreja, da paróquia, do templo, seja lá qual for a sua religião. Então, ele vai dar ali indicações, anúncios, acontecimentos, festas, batizados, tudo que envolver a comunidade religiosa na qual você está envolvida, o anúncio religioso vai chegar a você com todas essas informações, tá certo? Então, ele não necessariamente serve aí para vender uma ideia, mas ele serve para anunciar eventos, para tornar mais fácil chegar a determinado local, saber data, de tudo que vai acontecer no seu centro religioso, tá certo? Ele também serve como uma espécie de propagação dos dogmas da religião também, né? Então, além dos livros que são básicos, você tem os anúncios que faz com que as mensagens e o dogma chegue a outras pessoas que não consomem a religião com mais facilidade. E ela ali tem um resuminho daquilo que é importante para aquela religião específica. O hard sell e o soft sell. Bom, aqui a gente tem 2 termos em inglês que significa pegar pesado e pegar leve. Então, são 2 expressões que em português vão se referir a varejo e a atacado, né? Então, vamos lá. O hard sell é voltado ao varejo, com foco agressivo na venda. Vocês lembram aí em casa o que é o varejo? O varejo é um tipo de venda em que a gente compra apenas poucos produtos e consome individualmente, né? Então, ele é focado no consumidor final, em quem recebe o produto que está sendo anunciado. Então, o hard sell é voltado para esse tipo de consumidor, para o consumidor final do produto. O soft sell é voltado para a marca, né? E traz um papel mais consultivo e com apelo mais emocional. Assim, identifica as necessidades do cliente e conduz naturalmente para a compra. Então, o soft sell é uma característica do anúncio que valoriza mais o produto e não necessariamente o consumidor final, tá certo? E eu falei do varejo, né? E o atacado, para quem não lembra, é quando eu vou a um supermercado ou a uma loja e eu tenho o intuito de revender aquele produto. Eu não estou comprando para o meu próprio uso, né? Eu estou comprando em grande escala para poder revender, para ter lucro, para ser um representante. Então, essa aí é a diferença entre o atacado e o varejo, caso vocês não saibam. E agora que já sabemos um pouco sobre os anúncios publicitários, que tal aprender a fazer um? Parece difícil, né? Mas como todo gênero textual que eu estou aqui abordando com vocês, a gente tenta dar um norte para saber como é que a gente poderia, na prática, produzir esses gêneros textuais. Será que a gente consegue produzir um anúncio? Então, eu criei aqui uma historinha, criei a minha própria fanfiction sobre um produto que eu queria vender e eu queria ver se vocês concordam comigo, me ajudam nessa tarefa de virar vendedora, tá certo? Ajudem a professora. Então, aqui eu tenho o meu produto, que é um novo sabão em pó Washing Powder. Então, eu tenho aqui já a marca, eu já tenho o meu produto e o meu papel é vender esse produto.
convencer o meu consumidor, a pessoa que está em casa consumindo o meu anúncio, de que esse sabão em pó é melhor do que qualquer sabão em pó que exista no mercado. Então, vamos lá. O que é que eu preciso para conseguir vender o meu sabão em pó da melhor forma, Vivi? Bom, primeiro eu tenho que dizer por que o meu produto é bom. Já que eu estou vendendo um sabão em pó, eu estou dizendo que ele limpa mais rapidamente do que qualquer outro sabão em pó. Então, é sempre bom pensar nos argumentos que você vai elencar na hora de tentar vender o seu produto, né? Afinal, é pelo argumento e pela persuasão que a gente consegue convencer alguém a fazer alguma coisa. E com o consumo de produtos não é diferente. Então, vamos lá. Além do porquê que o meu produto é bom, por que ele é necessário? O que é que ele vai fazer de diferente na vida desse consumidor? Ele é necessário porque ele enche o seu dia a dia com brilho. E aí eu estou usando aí uma imagem, né, conotativa, porque o sabão em pó não vai encher o seu dia de brilho, mas vai deixar a sua roupa perfumada, limpa, cheia de brilho. Então, eu estou valorizando a funcionalidade do meu produto. Olha como ele é diferente comparado com os outros sabões em pó. Então, ele é extraordinário, diferenciado. Você é o único que possui esse produto? Ele tem uma nova fórmula que potencializa a limpeza das roupas coloridas. Então, eu estou dizendo aqui o que é que o meu produto faz de diferente, que nenhum outro produto faz, que nenhum outro sabão em pó faz. Então, eu estou dizendo que ele potencializa a limpeza nas roupas coloridas, coisa que pode não acontecer se você utilizar outro sabão em pó, aí talvez mais barato, talvez meio furreca, não sei. Mas o meu sabão em pó limpa como nenhum outro e tem todas essas qualidades. Será que eu consegui aí, com esses argumentos, convencer vocês aí de casa de que o meu sabão em pó é melhor que todos os outros? Consegui, não foi? Eu sou muito boa. Então, vamos continuar. O que mais que eu preciso para fazer um anúncio bom, um anúncio atrativo, Vivi? A escolha da linguagem, né? A gente vem aí batendo nesse martelo há um tempo, que a linguagem é fundamental. Seja lá qual for o gênero textual que você vai trabalhar. Então, tente sempre adequar a sua linguagem ao que você está querendo produzir, ao que você está querendo fazer. Nesse caso, a tentativa de convencer o meu leitor a gastar o seu dinheiro comprando o meu sabão em pó. Então, eu preciso entender se a minha linguagem vai ser mais formal ou mais informal, de acordo com as idades e a necessidade do público consumidor. Então, se eu estou me dirigindo a um público consumidor um pouco mais velho ou de uma elite econômica, a linguagem ela pode passar por um caminho aí mais formal, tá certo? Quanto mais jovem o meu público, a tendência é que eu consiga, com uma linguagem informal, chegar nessas pessoas também, porque elas circulam em ambientes de redes sociais, elas circulam na internet. Então, elas vão conseguir entender gírias, elas vão entender expressões que foram baseadas em memes com muito mais facilidade. Então, toda vez que for pensar na linguagem que você vai utilizar no seu anúncio publicitário, pense também no público consumidor, tá certo? Então, isso vai me dizer se eu uso oi, gente, ou e aí, galera. Qual é a linguagem que chega mais próxima do meu público? Escolha o garoto propaganda, ou garota propaganda, né? Aquele que será o rosto da marca. Então, a sua imagem, a imagem do garoto ou da garota propaganda, ela fica atrelada ao produto e pode ajudar no impulsionamento das vendas, né? Normalmente, os contratos de propaganda proíbem que essa pessoa que está fazendo o merchan, que está fazendo o merchandising, né, o anúncio, que ela faça propaganda de um produto concorrente. E é muito importante a escolha do garoto propaganda ou da garota propaganda, porque é ele que vai criar aí o elo e a afinidade com o público, com quem consome o produto. Então, a escolha do garoto propaganda pode sim influenciar no tipo de consumidor que você está querendo para o seu produto. Então, quanto mais, se eu estou lidando com um produto dado para pessoas jovens, eu pego ali uma pessoa jovem também, de repente um influencer, um youtuber, alguém que tenha projeção social e engajamento também nas redes sociais. Então, a escolha do garoto propaganda é fundamental para que o meu produto tenha sucesso na sua venda ou não. O que mais? Olha, eu fiz aqui um outdoor baseado no produto que eu trouxe aqui para vender para vocês. Não ficou legal o meu outdoor?
É claro que está improvisado, eu não sou publicitária, né? Eu sou professora. Então, eu quis aqui trazer só para que vocês tivessem uma ideia, assim, geral, de como é que fica um anúncio no outdoor. Eu sei que vocês aí já devem ter visto vários outdoors na rua e tem uns que são muitíssimo criativos, né? Todo coloridos, todo interativos, uns giram. Então, eu trouxe aqui um outdoor, que é o meu outdoor, o outdoor que eu fiz. Então, aqui a gente tem o meu produto evidenciado, né? Grande, destacado, que é o nosso sabão em pó. E aí eu estou dizendo qual é a marca, que é o Washing Powder, né? Que limpa como nenhum outro. E aqui eu tenho um compre agora, a gente utiliza os verbos no imperativo, né? Para dar uma ordem, dar uma instrução para quem está lendo o meu anúncio, quem está lendo o meu outdoor. Então, o verbo no imperativo, dando essa ideia de ordem. Aqui a gente tem o nosso querido garoto propaganda, que foi escolhido a dedo para fazer esse anúncio. Então, ele está aqui sorridente, mostrando todas as qualidades, atrelando a sua imagem pessoal à imagem do produto, fazendo essa conexão. E ele dá as qualidades do meu produto, ele é eficaz, barato e bom. Então, a gente tem todos esses elementos gráficos e verbais aqui que vão funcionar em comum acordo para tentar convencer. Será que eu consegui convencer vocês de que o meu sabão em pó é o melhor sabão em pó do mundo? Eu espero que sim, né? Caso não, aí vocês me deem broncas lá no YouTube, tá certo? O que mais? O outdoor, né, que é a forma como eu trouxe aqui o anúncio do nosso sabão em pó. Ele é um anúncio em forma de cartaz, né? Vocês já devem ter visto vários pela cidade. Que é um painel múltiplo, um painel luminoso, etc. O outdoor, ele pode ser apenas um papel colado, né, nessa plataforma, ou ele pode ser um painel digital também, em que fica passando imagens, vídeos, cenas, tá certo? Geralmente ele tem grandes dimensões, porque ele precisa ser visto a longas distâncias. Então, quando eu passo de carro ou de algum meio de transporte, né, um ônibus, então eu preciso que todas as informações que estão no outdoor sejam visíveis a longa distância. Então, não somente as letras precisam ser garrafais, ou seja, precisam ser maiores, mas também as imagens precisam estar expandidas, tá certo? Exposto à margem de vias urbanas ou em outros pontos ao ar livre destacados para tal. Então, assim, outdoor não faz sentido ficar dentro de uma casa, ficar dentro de uma instituição, dentro de um prédio. Ele precisa ficar ao ar livre, e é muito o pé da letra, né? Outdoor significa literalmente ao ar livre em inglês. Então, ele precisa estar sempre do lado externo. Os jingles, né? Eu já tinha começado a falar dos jingles na aula passada, né? Vocês lembram que são as musiquinhas, né? Os jingles são aquelas músicas que vêm atreladas ao comercial a fim de fazer uma memorização, né, na cabeça do meu cliente sobre o que é o meu produto, como ele funciona, a qual marca ele pertence. Então, os jingles são as músicas que embalam as propagandas em vídeos. Eles costumam marcar o consumidor, que por sua vez acaba pensando mais vezes no produto. Então, é uma estratégia de marketing para fazer o meu consumidor pensar no meu produto, mesmo quando ele não está em contato com a propaganda em si, mesmo quando ele não está assistindo a TV, mesmo quando ele não está ouvindo rádio. Então, através do jingle, eu consigo ampliar o alcance da minha propaganda, né? Fazer com que as pessoas continuem pensando nisso, fazendo com que o meu cliente pense no meu produto e talvez queira comprá-lo além do que ele viu na propaganda. Então, ela é muito eficiente na hora de memorizar, fazer esse papel de memória na cabeça das pessoas. A publicidade nas redes sociais, que é também um tópico que eu já tinha discutido na aula passada, em como a publicidade veio se adaptando, né? Porque ela surgiu ali em materiais impressos lá na Inglaterra, chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil, através dos jornais, através de panfletos, mas hoje em dia a publicidade se adaptou às formas digitais. Primeiramente com o rádio, depois com a televisão, até chegar ao que a gente consome hoje na internet, né? Nas redes sociais. Então, hoje, ela é feita através de posts, de anúncios, antes de vídeos, né, que eu falei para vocês antes do YouTube. Provavelmente, quando vocês forem assistir a minha aula ou a aula de qualquer outro professor aqui do Educa Recife, vai ter lá um videozinho. Então, eles aparecem dessas novas plataformas.
anúncios de podcast, que foi um gênero textual que eu já trabalhei aqui com vocês também, patrocínio de programas de TV, né? Você está lá assistindo sua televisão, o seu programa de entretenimento e do nada o apresentador para fazer algum anúncio, para falar de algum produto. Então, veja só como o anúncio publicitário mudou desde a sua concepção, lá no século XVII até os dias de hoje, como ele se tornou muito mais dinâmico, muito mais colorido e digital, né? O Public Post, que é também um desdobramento dessa revolução tecnológica que aconteceu com a gente. O Public Post é uma modalidade de post patrocinado, onde uma empresa paga para ser divulgada em um determinado meio digital. Dessa forma, as redes sociais, portais de notícias e blogs são vias usadas para isso, né? E a gente tem também os influencers, que são ótimos representantes dos public posts, né? Eles fazem vários public posts. A função do influencer, como eu vinha discutindo também em aulas passadas, é também convencer ali o seu público, os seus seguidores de determinado comportamento ou de determinado produto que eles utilizam. Então, o influencer funciona dentro do anúncio publicitário como o nosso garoto propaganda funciona aqui no outdoor. Então, é uma relação muito semelhante. O que mais? O panfleto, né, que era aquela primeira versão. Lembra que eu falei para vocês que no comecinho nós tínhamos os jornais e os panfletos? Então, o panfleto é uma versão impressa, né, com poucas folhas, não encadernado, geralmente com teor informativo ou publicitário. Uma brochura, é um folheto de promoção. É claro que nem todo folheto aí também vai servir para venda, né? A gente tem aqui também um panfleto que é da nossa Prefeitura do Recife, falando sobre o Carnaval. Então, ele serve também de incentivo para que as pessoas possam ir a esse evento que acontece todo ano, que a gente está sentindo falta, né? Em época de Covid, sem Carnaval, chega a dar uma tristeza, mas em breve aí, quando tudo estiver bem, quando todo mundo puder respirar sossegado, a gente vai ter Carnaval de novo. Então, é muito comum que circulem esses panfletos de incentivo à cultura, de incentivo ao evento, tá certo? Algumas coisas não são permitidas na propaganda. Uma delas é a publicidade infantil, né, que durante muito tempo se fez publicidade infantil. Contudo, com os estudos feitos acerca desse assunto, percebeu que o cenário mudou com relação a isso, porque foi criada uma lei muito específica, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como SCA, criou uma lei, número 8.069, em 1990, que reconhece a criança como pessoa especial em fase de desenvolvimento físico, social e emocional, e busca garantir o seu melhor interesse em qualquer tipo de relação. O Código de Defesa do Consumidor já define que a publicidade dirigida a crianças se aproveita da deficiência de julgamento e experiência desse público e, portanto, é abusiva e ilegal, ou seja, a publicidade voltada ao público infantil se tornou ilegal, justamente por essa, talvez, não capacidade da criança de discernir se aquele produto é bom ou ruim, se o produto incentiva o consumo exacerbado. Então, esses mecanismos, né, esses argumentos serviram para que o Estatuto da Criança e do Adolescente dissesse não. A publicidade precisa ser para os adultos e os adultos decidem o que é apropriado para consumo ou não pelas crianças. Tá certo? Então, direcionar a publicidade ao público infantil era uma estratégia, né, das empresas para utilizar a criança como forma de convencimento dos pais ou dos seus responsáveis na hora de consumir um produto, tá certo? Coisa que não é mais bem vista, né? Porque elas influenciavam nas decisões. Coisa que também não é legal na publicidade é a propaganda enganosa, né? Quando você tem o produto, espera uma coisa, mas a realidade é outra, que também é uma lei, tá certo? É enganoso qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, intensa ou parcialmente falsa. Então, se eu tenho alguma coisa no meu produto ou se eu escondo alguma coisa do meu produto, eu estou aí cometendo uma infração. E isso é ilegal diante da lei. Então, é sempre bom, quando a gente for fazer um anúncio publicitário, checar se todas as informações são corretas, se o meu produto funciona da forma que eu estou dizendo que ele funciona, para não cair nessa lei, tá certo? De propaganda enganosa. Então, ele não pode induzir o meu consumidor ao erro, né? Também, com respeito à natureza, às qualidades
do produto, a quantidade, as propriedades, a origem, preço ou quaisquer outras informações relacionadas ao meu produto. Pois é também abusiva e ilegal a publicidade discriminatória de qualquer natureza e que incite a violência. Então, eu quando vou vender o meu produto, eu não posso de forma alguma incitar a violência, tá certo? Ou explore o medo, a superstição. E se aproveite da deficiência de julgamento e experiência das crianças. Desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde e à sua segurança. Então, eu não posso nunca, no meu anúncio publicitário, incitar o meu cliente a se machucar, a cometer atos violentos, porque isso também é ilegal, tá certo? O cigarro foi outro produto aí que passou por uma série de modificações. E em 2000 ele ganhou uma lei específica que proíbe a propaganda nos principais meios de comunicação, nos jornais, na televisão, no rádio, que na época ficou limitado aos pontos internos de venda por meio de pôsteres, painéis e cartazes, e tudo isso para tentar diminuir o consumo de cigarro, que era bastante alto, né, em épocas passadas. Então hoje a gente tem, por meio dessa lei também, a diminuição do consumo do cigarro. Essa lei também proibiu, né, a associação do uso de cigarro a práticas esportivas, olímpicas ou não, tá certo? E também proibiu o uso de cigarro em lugares perigosos, como postos de gasolina, por exemplo, tá? A participação também de crianças e adolescentes vinculadas a esse tipo de anúncio, tá certo? Ele também não pode ser distribuído como brinde e não pode ser vendido por meio postal, também precisa ser vendido de forma presencial. E também a propaganda em meios eletrônicos por via internet também. Então, aí a gente tem uma série de restrições que foram feitas ao consumo de cigarro. E agora é a sua vez. Eu não sei o que aconteceu aqui. Então, agora é a sua vez. Espero que vocês tenham entendido aí como fazer o anúncio. Então, eu quero que vocês pesquisem campanhas publicitárias que buscam aí influenciar as pessoas na preservação dos recursos ambientais do nosso país, tá certo? Então, façam essa reflexão, vejam como é importante falar sobre esse tema e o que é que vocês conseguem absorver dessas campanhas publicitárias que vocês pesquisarem, tá certo? Eu me despeço por aqui, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Na aula que vem a gente encerra o tema dos anúncios publicitários, tá? Arremata tudo. E é isso. Um cheiro e até a próxima.